Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Queria virar o celular um pouquinho mais aqui, só que eu já posicionei, lá vai eu estragar o vídeo de vocês, a visão de vocês. Tá bom? Estou passando para a gente avançar um pouco naquela questão do pregador. E o que estou passando para vocês são algumas experiências que a gente vai absorvendo ao longo dos anos. E essa experiência você está percebendo que não é aqui uma formação teológica, sistemática, acadêmica, até porque eu não tenho estrutura acadêmica para isso. Eu não sou um pós-doc, né? Para assim. E ontem eu tive o privilégio de escutar um doutor 2 vezes, né? Tive o privilégio de conversar ontem com Dom Ascona, bispo emérito do Marajó, e ele tem 2 doutorados em teologia, né? E quando eu vejo aquele homem dizer que tudo se resume ou tudo parte da centralidade da cruz de Cristo, sem a experiência da cruz de Cristo, não existe filosofia, não existe teologia, não existe especialização, não existe o bom discurso, não existe nada. E a cruz de Cristo, ela não abre mão da filosofia, ela não abre mão da teologia, do ser PhD, nada disso. Mas tudo isso, sem a centralidade da cruz de Cristo, a mensagem cristã fica esvaziada literalmente. Tá bom? Então, o que estou passando para vocês é essa experiência, que com certeza não é uma experiência que deve ser universalizada. Eu não estou aqui fazendo uma tese da minha experiência, vocês têm que fazer assim. Tá bom? Não se trata disso. Mas é um testemunho, já coloquei para vocês algumas informações, um pouco da minha história, né? E em cima de tudo isso, que eu vou entrando com a minha particular experiência. Como disse para vocês no vídeo anterior, que nós iríamos falar sobre a Dei Verbum, né? E findou que fiz todo aquele vídeo, não sei quantos minutos, e nem falei nada da Dei Verbum. Então vamos trabalhar um pouco, ler um pouquinho, meditar um pouco neste documento, e repito-me, o que estou falando é para o pregador cristão católico. Quem não faz parte da Igreja Católica, não, missionário, isso aí é tremendo, isso é legal, né? Ontem o Dom Ascona falou alguma coisa e disse: isto aqui serve tanto para o pregador católico como para o pregador protestante. Então, se o irmão protestante disser: não, isso aqui é bom para mim, isso aqui eu posso incorporar, eu posso colocar na minha vida, amém, eu fico lisonjeado. Mas, se isto não acontecer, o pregador católico, ele precisa ter este conhecimento, ele precisa deste ponto de partida. Esta foi a minha experiência. Por exemplo, o homem que ontem me disse que tudo parte da cruz de Cristo, é o ponto de partida, e nós precisamos estar crucificados com Cristo na sua santa cruz. Logo que eu passei para a Igreja Católica, 24 anos atrás, que eu encontrei com ele, vamos dizer, há 23 anos, né? Uma das primeiras coisas, tudo que ele me disse ontem, ele me disse há 20 e poucos anos atrás. E uma das primeiras coisas que ele me deu foi uma ordem para eu fazer um curso de teologia. Foi ele quem me deu, né, uma autorização, uma avaliação, estava me recomendando, e eu fiz esse curso de teologia no Rio de Janeiro.
a partir do Rio de Janeiro, um curso de teologia por correspondência na Escola Mater Ecclesiae. Entende como é a coisa, queridos? Então, uma coisa não destrói a outra. Mas é preciso que a gente tenha o bom senso, o equilíbrio, para que nós possamos nos inteirar cada vez mais e melhor nas Sagradas Escrituras e no Evangelho, que é uma pessoa, que é um ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se isto vale, repito-me, o irmão que não é católico, não, missionário, isso aqui é universal, isso aqui, amém. Agora, o pregador cristão católico precisa dar estes passos. Ele precisa buscar aprender, ele precisa buscar a humildade. Eu falei em um determinado momento, não lembro se foi no vídeo anterior, que quando Apolo chegou lá pregando e fazendo e acontecendo, era um homem poderoso em palavras, um homem que convencia multidões, né? Era um homem adestrado nas Escrituras. Priscila e Áquila, depois que escutaram-no, levaram-no à sua casa e melhor lhe mostraram o caminho do Senhor. Apolo não se ensoberbeceu, não disse eu sou mestre, eu sou conhecedor, eu sou doutor, sou isso, aquilo, outro, e é vocês que têm que aprender comigo e não o contrário. Pelo contrário, aquele homem que estava fazendo um verdadeiro carnaval, um estardalhaço, convencendo judeus e gregos, ele humildemente acolheu o convite de Priscila e Áquila e foi melhor conhecer aquilo que ele estava transmitindo. Tá bom, queridos? Então, estou falando para vocês um pouco dessa experiência, O documento começa dizendo, já no proêmio, este sagrado concílio, ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro a palavra de Deus. A palavra de Deus apareceu aqui no terceiro momento, né? Este sagrado concílio, olha aqui os verbos que aparecem: ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro a palavra de Deus. Olha aqui, é um negócio fininho. Isso aqui a gente senta, 20 minutos já acabou de ler. Agora veja a grandeza. As coisas pequenas têm um valor muito grande, né? Tem uma comida, um peixe aqui no estado do Pará, que não que ele faça, porque ambos têm aqui. Mas, de certa forma, há quem diga que é o bacalhau do Pará. Aquilo que lá em outros lugares é o bacalhau, né? Aqui é o pirarucu. Tá bom? Tem uma certa similaridade ou familiaridade com o bacalhau, né? Mas deixa-me falar desse, é só para você ter uma referência, né? O pirarucu, você pode fritar um pedacinho. Um pedaço pequeno. E pode colocar uma guarnição, porque ele enche. Você come um pedacinho, parece comer 1 quilo. E você não aguenta comer muito dele, certo? A gente faz ele para comer com açaí, uma bebida, um alimento típico aqui, né, do estado do Pará. E quem toma o açaí com o pirarucu, comendo o pirarucu, não precisa de muito para já sentir que... Então, há coisas pequenas, é o caso, este livrinho aqui, olha aqui, nesta frase: este sagrado concílio, ouvindo religiosamente.
Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Se não há como ouvirão, você está falando de multidão, de coletivo, de não apenas um, né? Jonas foi lá a Nínive e pregou para uma cidade. Os ninivitas o escutaram, ouviram, arrependeram-se. A sua pregação chegou ao rei de Nínive, que proclamou penitência, né? Jejum, oração, aquela coisa toda. Como ouvirão se não há quem pregue? Olhe só, ouvirão quem pregue. Está falando agora de uma pessoa. Esse ouvirão, essa multidão que vai escutar o pregador, né? Ela vai ou não. No caso dos ninivitas, eles mudaram a vida pela pregação de Jonas. Não foi isso? Ele foi o único pregador que chegou ali para falar aos ninivitas amando de Deus. Mas nós estamos falando do pregador, né? Nós não estamos falando do ouvirão, do genérico, do coletivo, da multidão. Estamos falando daquele que irá pregar às multidões. Ou não, a pregação não se dá apenas às multidões. O Espírito do Senhor disse a Filipe: desce ao caminho de Gaza, que está deserto. Ele foi pregar para as multidões? Para quem ele foi pregar? Ao eunuco mordomo da rainha de Candace. Entende, queridos? É algo que nós já precisamos. Ah, não, Deus não me chamou. Deus, não, isso aqui não é chamado de Deus. Ele me coloca num lugarzinho deste aqui, nessa periferia, nessa favela, nesse... Você entende? Nesse hospital, quantas pessoas que vão desenvolver o seu sacerdócio, o seu apostolado, é numa capelania, num hospital. Pregando individualmente para este enfermo, para aquele outro. Ele nunca fala para uma multidão. Ele entende? Então é necessário que a gente... Você está vendo, queridos, o quanto o missionário é prolixo? É que a situação abre um leque tal... E eu gosto de me deixar levar pela situação. Né? Porque muitas pessoas dizem, Deus não me chamou. Deus não me chamou. A área não me deu uma igreja grande. Eu nunca preguei num palco para não sei quantas mil pessoas. Não sei o quê. Tá bom? Pensemos nisto. Então não se está falando aqui da multidão. Como a multidão ouvirá se não há quem pregue? Este que vai pregar, aqui está o nosso ponto de partida. Assim como a multidão precisa escutar a partir de um pregador, de alguém que lhe comunique a mensagem de Deus, aquele que vai transmitir a mensagem de Deus, ele também precisa ouvir. Como ele vai falar se ele não escuta? Como ele vai ensinar se ele não aprende? Como ele vai falar de Deus se ele não fala com Deus? Você lembra dos nossos primeiros vídeos? Não tem a ver com técnicas, o que eu vou fazer para falar. Você quer técnicas para falar? Leia Dale Carnegie, que pronto, você já tem tudo que precisa ali. Como se postar, um monte de coisa, nós temos lá em Dale Carnegie. E tantos outros, uma referência que eu dou, eu li o Dale Carnegie, né, e algumas outras obras, mas para mim ele continua sendo, tá bom? Se não trabalharmos a nossa vida, o nosso eu, a nossa personalidade, se não formos forjar, olha aqui, não diga que o missionário é contra o Espírito Santo, que eu falo um monte de, né, pode estar na conta de besteira para muitas pessoas, mas é o meu pensamento, e eu provo isso. Disso eu faço uma tese por A mais B, porque isso eu digo. Porque não adianta, queridos, 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha toda a fé ao ponto de transportar montes, é o que o Dom Ascona falou ontem.
ainda que eu tenha doutorado, ainda que eu tenha a pregação mais didática, mais eloquente, se eu não tenho a caridade, se eu ainda não experimentei a cruz de Cristo, se eu ainda não estou crucificado com Cristo, a minha missionariedade é vã. Ela se perde em mim mesmo, não no conteúdo que vou levar. O conteúdo é sólido, é sóbrio, é potente, é Deus. Mas São Paulo nos vai dizer, por causa de vós, o nome do Senhor é blasfemado. Por causa de vós, o nome do Senhor é ridicularizado. Por causa de vós, muitos não querem seguir. Quantas pessoas eu já escutei eu confessar? E não é a questão de confessar com um homem que come arroz e feijão igual a mim. É porque muitos perderam o que é escutar um pecador que confia, que vai lá e conta a sua vida, o seu pecado, e ele só vai fazer isso por quê? Porque ele está crendo naquela mensagem que Jesus mandou e que Jesus autorizou aquele discípulo a perdoar os pecados. Aquela pessoa, ela parte. Isso não é fácil, queridos. Eu chegar lá com um sacerdote e dizer, padre, eu adulterei, eu traí a minha esposa. Alguma coisa eu estou querendo. Alguma coisa eu estou querendo. E pressupõe-me dizer que eu estou querendo a libertação, a restauração, restabelecer a minha aliança com Deus. Né? É humildade. Agora, o cidadão vai pegar um negócio deste e usar contra a pessoa? Ficar marcando a pessoa? Você entende, amados? É muito sério. Não é a questão aqui agora, eu não vou entrar nesta seara, porque ela é muito... Você entende? Às vezes usando uma situação contra outra pessoa. Por que muitos... Eu estou falando, são fatos, irmãos. Se eu for dizer para vocês o que eu escuto, o que muitas pessoas me vêm contar. E digo mais, eu fico sabendo nas fontes. E não é que eu vá atrás, não. Não é que eu vá atrás. Quantas pessoas estão afastadas de uma pastoral? Por quê? Estão afastadas. De um grupo, de uma determinada agremiação, de um clube. Vamos sair do meio da igreja, do meio religioso. Entende, queridos? Isto é extremamente sério, isto é extremamente comprometedor. Ser cristão e, sobretudo, estar num patamar de pregador, de levar a mensagem de Jesus Cristo, isto é extremamente sério, é fino, é fino. Por sinal, eu indico para vocês um vídeo do Dom Henrique, ele pregando para os padres, né? E tem mais outras pregações dele que ele pregou lá em Porto Nacional, um negócio fora de série. Precisaríamos escutar, muitas pessoas precisam escutar. Só pode ser um pregador quem se mata a si mesmo, quem está disposto a morrer para si e viver para Cristo. Se isto não acontecer, esta pessoa, ela vai matar o rebanho para pseudamente, falsamente, querer ter vida. Ele quer estar no bom e no melhor, ele quer o melhor para si, ele quer o melhor para aquele ou para uma meia dúzia que está junto com ele, e o rebanho que dane-se para lá. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não esqueçamos disto. E o pregador é de capital importância nesta tarefa. Ele dá a vida pelas ovelhas quando ele transmite a mensagem de Deus. Mas por que ele transmite a mensagem de Deus? Porque ele escutou.
repetindo o Shema de Israel. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor Javé. Fugiu aqui. Você sabe qual é essa música que a gente canta na hora da leitura, né? Você sabe quantas vezes o Antigo Testamento fala: Israel, escuta, ouve o teu Deus. Israel, o Senhor teu Deus vai falar. O Shema de Israel, escuta. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é cheio também. O Shema dito através de Jesus Cristo. Este sagrado concílio, ouvindo religiosamente. Não é um barulho que passa ali na rua e eu não sei o que passou. Se foi uma moto, um auto, um caminhão, uma carreta, eu não sei, não. Este sagrado concílio, ouvindo religiosamente, acuradamente, sistematicamente, atenciosamente. Pegue aí num dicionário, religiosamente, para entender o que é que ele está dizendo. Ouvindo religiosamente. O pregador é esse. É aquele que ouve religiosamente. É aquele que não tem medo de dizer: eu não entendi. Eu não estou conseguindo entender, Senhor. Fala de novo, e ele vai falar. Ouvindo religiosamente. Por que a mensagem de Deus hoje, quantas e quantas pessoas estão se afastando da igreja? Estão se afastando de uma pastoral, estão se afastando do grupo, porque ali não se quer mais escutar a Deus. Não se quer mais seguir, não se quer mais dar os passos necessários para que a obra de Deus aconteça. Quantas pastorais estão, de certa forma, desculpem-me, falidas? Grupos estão falidos? Por quê? Não tem mais a escuta de Deus. Eu quero falar, afinal eu sou formado. Olha aqui na minha parede, dá uma olhada para cá, os meus diplomas, olha aqui. O meu pós-doc, dá uma olhada aqui. Olha, essa parede minha aqui é só certificado. Eu estive lá para Roma, fui para a Alemanha, Suíça e não sei o quê. Eu falo porque eu tenho moral para falar. Tá vendo, queridos? Ele quer que todo mundo lhe ouça, sob a égide, a prerrogativa de que ele é doutor, ele tem autoridade no assunto, e eu calo-me, eu respeito. Mas está ouvindo Deus? Está escutando a Deus? Como o diácono Filipe, que escutou Deus e disse: olha, vai ao caminho de Gaza, que está deserto. Entende, amados? Isto é sério, isto é extremamente sério, está faltando. Quantas e quantas pessoas hoje estão, e isto aqui eu falo não apenas a partir da Igreja Católica, o meio evangélico está da mesma forma. Quantas pessoas estão, por quê? Por quê? Estão perdendo a confiança. Ontem mesmo eu escutava alguém dizer, eu ia para a igreja tal para escutar o fulano pregar, Deus me guarde. Você entende, amado? Por quê? Porque a pessoa não está mais escutando Deus. Há muito tempo, há muitos anos, a pessoa não mais está escutando Deus. Quando nós escutamos Deus e falamos aquilo que escutamos, como disse São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, 11, se não... Porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Aí tem a diferença, irmãos. Aí o povo escuta. E quando a gente escuta de Deus e transmite aquilo que Deus está mandando que falemos, isso a gente coloca em prática.
nós não corremos o risco da incoerência. Nós não corremos, porque o Espírito Santo trabalha em nós, queridos. O Espírito Santo mexe na vida daquele que quer escutar Deus e transmitir aquilo. Deus está dizendo isso, e antes que eu diga para essa multidão, antes que eu queira que essa multidão escute, e eu não quero simplesmente que essa multidão escute o que Deus está dizendo, eu quero que eles obedeçam, que eles cumpram, e ele se vê na obrigação de ser o primeiro a cumprir aquilo que ele quer que essa multidão cumpra. Então, quando ele... Você está vendo a ligação? Ele recebeu da fonte de Deus, ele vai transmitir para a multidão, e aí não há incoerência, porque ele coloca-se no dever de praticar, de obedecer, de escutar. Escutar aqui não é um verbo passivo, amados, tá bom? Isso aqui não é um verbo passivo. Escutar para quê? Para ficar do mesmo jeito? Para não se movimentar? Escutar aqui literalmente é um verbo de ação. Não é um verbo estático que para, escutei, né? Aí você se deita, ela se tranca lá no seu quarto e... Não. Quando alguém bate a campainha na porta, o que é que você faz? O que é que eu faço? Eu vou atender, não é? Por quê? Porque eu escutei. O escutar leva-me a agir. Isso aqui está faltando para nós. Isso aqui está faltando para nós. Porque quando isso não acontece, queridos, tenhamos certeza, nós podemos transportar montanhas. Podemos dar até todos os nossos bens aos pobres. Não estamos partindo da centralidade. Escutar Deus coloca-nos sob o dever de obedecer aquilo que Ele nos diz. Porque eu obedeço aquilo que Ele me diz, eu transmito aquilo. E as pessoas acolhem, as pessoas submetem-se, as multidões ficam com os seus corações compungidos diante de Deus e elas são obrigadas a dizer: que faremos? Que faremos? E cabe ao pregador dizer, como disse Pedro às multidões: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e desvenha o tempo do refrigério. Você está vendo um negócio pequeno? Eu falei aqui 28 minutos. Meu Deus do céu! Tá bom? Este sagrado concílio, ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro. Eu paro por aqui, vamos deixar isso para um outro momento. Tá bom? O que é que nós vamos dizer? O que é que o missionário vai dizer? O que é que o missionário vai dizer? E você também, eu gostaria que você dissesse, e você dissesse para mim, missionário, o senhor também. Vamos escutar Deus? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é isso? Olha, e Deus fala de muitas formas. Provavelmente amanhã eu faço essa outra parte para nós chegarmos aqui proclamando com desassombro a palavra de Deus. Tá? Quero falar um pouco sobre isso. Senhor, eu quero escutar a tua palavra. Cuidado. É provável que nesse instante eu vou terminar aqui o vídeo e você vai escutar Deus falar. Ah, missionário, vai descer um anjo aqui? Eu vou pegar a Bíblia e Deus... Pode ser. Quem sou eu? Deus é onipotente, né? Onipresente, onisciente. Ele pode qualquer coisa. Se ele tiver um plano muito específico com você e para você, né? Em relação a uma multidão, a um país, sei lá o quê, tudo pode acontecer. Mas cuidado, que Deus pode falar comigo e com você através do cachorro ali na esquina, do gato. O pedreiro que está colocando o prumo, o carpinteiro que está aprumando um esteio, uma coluna,
aquele que está colocando a linha. Você lembra quando Deus mandou Isaías dizer ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás? O que é isso? E tem muitas formas. Deus tem inúmeras formas. O papai, a mamãe, o vovô, o titio. Saibamos, olha, os lírios, esse mato que a gente passa ali, está com o pé sujo e limpa o pé naquele, tá? Olhai para as ervas do campo. De manhã elas estão bonitas, né? E de tarde já feneceram, estão secas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Entende, queridos? Vamos escutar Deus. Deus, Ele quer falar. Ele quer. Hoje é difícil. Eu estou aqui em Belém, a capital do estado do Pará, e a vida de capital é pesada, né? É pesada. E Belém do Pará não é pouco ao lado do Rio, ao lado de São Paulo, de algumas outras capitais, né? Tem capitais bem mais, né? Não é fácil. Quantas pessoas que têm que acordar, às vezes, 4 horas da manhã para tomar um banho, se aprontar, sair, já chegou à noite, pega não sei quantas conduções e chega em casa estressado, não vê a hora de deitar para daqui a pouco já levantar de novo. Não é fácil escutar Deus, irmãos. Não é fácil escutar Deus quando nós estamos cheios de nós, dos nossos conhecimentos, dos nossos diplomas, né? Não é fácil. Eu sei, eu sou. Eu tenho a melhor didática, eu tenho todos os apetrechos, como é que dá o nome, de projeção, né? A minha palestra é dinâmica, que eu faço com imagens, a gente tem aquele botãozinho, aquela canetinha, né, que pula para ali, você diz uma palavra, aparece logo 5 imagens para explicar a palavra, né? A mensagem visual que é transmitida. Eu sou o cara. Todo mundo nos escuta, mas nós não queremos escutar Deus. Vamos escutá-lo hoje? Vamos fazer isso? Não tenhamos medo de dizer para Ele, e esta oração você faz andando no carro, no ônibus, no metrô, aí no coletivo, trabalhando. Você não precisa se ajoelhar ali no canto para todo mundo. Não, fala, ora. Isto é orar. Transforma a tua vida, o teu momento, o teu trabalho, por mais pesado que seja, numa oração. Senhor, eu quero te escutar. Espírito Santo, eu preciso te ouvir, eu quero te escutar. E Ele vai falar comigo e com você, através daquela atividade. Ele vai falar, Ele fala, queridos. Ele orienta. Façamos isto. Escute-o através do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido. Ao chegar em casa, Ele vai falar. Ele vai falar, e Ele está falando. Se tem alguma voz que ecoa nesse universo, é a voz de Deus. Infelizmente, a gente só escuta as outras vozes. Eu não estou dizendo que não deveríamos escutar também, mas nunca suplantando a voz de Deus. Essa é a palavra que a gente precisa, que precisamos escutar, amados. E essa não estamos escutando. Os fatos, o cotidiano provam que não estamos escutando a voz de Deus. Repita, olha aqui. Eu estou com a Bíblia da mamãe aqui. Quantas pessoas que estão com este livro em cima do peito diariamente, mas não estão escutando Deus. Ler a Bíblia não é sinônimo de escutar a Deus, irmãos. O Brasil não é o país cristão do mundo? O maior país cristão? O maior país católico? Como é que está o nosso... Hein? O nosso Brasil era para estar do jeito que está? Por que não está? Igreja, eu estava viajando com a minha mãe esses dias, uma igreja em frente da outra, a gente comentava isso aqui, ninguém vai... Se for alguém para o inferno, é por se envergonhar a si mesmo, né? Porque para todo lado tem igreja católica. Eu vou falar aqui disso. Igreja católica. Eu peguei uma estrada aqui da Vigia, irmãos.
quase 12 igrejas católicas. Fora outras que estão em construção. E agora coloca as igrejas evangélicas. Agora acrescenta as igrejas evangélicas. Aí eu te pergunto, era para o nosso país estar desse jeito? Era para estar havendo esse desvio de conduta tão grande, esse desvio de recursos, esse desvio de finalidade? Não era. Por quê, irmãos? Pensemos nisto. Ouvir não é algo estático. Ouvir é colocar em ação. Por isso que aquele texto lá do Salmo vai dizer, 37, né? Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é alegrar-se? Estamos chegando no período do carnaval, colocar uma fantasia e sair na rua aí, dando uma Hein? É isso? De Zé doido? Não é nada disso. Hein? Alegra-te do Senhor. Ele vai satisfazer. Obedece, coloca Ele como teu horizonte. Coloca Ele como teu tudo da tua vida e deixa o resto com Ele, que Ele vai fazer, Ele vai aprontar. Mas alegra-te, te anula, perdoa, pede perdão, ser misericordioso, leva as coisas a sério, Fala com o Espírito Santo, tá? Você que diz que o missionário não gosta do Espírito Santo, isso aqui é obra do Espírito. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Espírito Santo trabalha na minha vida, porque eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero obedecer, eu quero me alegrar, eu quero saber me alegrar em Ti, para que os desejos do meu coração sejam realizados pelo Senhor. Eu quero escutar, Senhor, eu quero Te escutar, eu preciso Te ouvir hoje, Senhor. Quantos anos da minha vida que eu não Te escuto? Eu vou à igreja, o pastor prega, o padre prega, não sei quem fala, só que eu não escuto. Entra aqui, sai aqui, tudo continua a mesma coisa. Espírito Santo, eu preciso Te ouvir, É o Senhor que convence e eu quero Te ouvir, Espírito Santo. Quando a gente escuta o Espírito Santo, muita coisa muda na vida da gente. Quando a gente escuta o Espírito Santo, a gente começa a falar línguas estranhas, línguas novas, que não tem nada a ver com estranha, não tem nada a ver com coisa que não se entende, que não se compreende. Uma linguagem nova passa a brotar dos nossos lábios e tem consistência, porque elas não vêm dos lábios. Ela vem do coração, vem de uma vida transformada, vem de uma vida que está crucificada em Jesus Cristo. Um beijo. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. E não tenha dúvida que o Espírito Santo, eu sempre digo que eu não tenho palavras suficientes para satisfazer os corações, mas o Espírito Santo já começou a falar na minha e na sua vida, sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.